Aproveitar e colocar agora a palavra do líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que falou agora há pouco na tela da Band com José Luiz da Atena a respeito da invasão dos prédios dos três poderes na capital federal. É pena em um domingo muito triste para a democracia brasileira. O que nós assistimos, lamentavelmente, no dia de hoje, foi o maior ataque de nossa história à ordem democrática e ao povo brasileiro. Não foram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal que foram atacados no dia de hoje. Foi o nosso modo de vida, foi o nosso pacto civilizatório, foi a nação brasileira que foi atacada hoje. E diante de um ataque desse, tem que ter, em primeiro lugar, a reação contundente de todos os democratas. E, em segundo lugar, nenhuma instituição deixar se intimidar e responsabilizar os terroristas pelos atos de hoje. Diante disso, quero aproveitar para lhe comunicar o seguinte: sem embargo das medidas anunciadas pelo senhor presidente da República, o senhor presidente da República já está se deslocando aqui para Brasília. A intenção é ainda, na noite de hoje, desocupado em definitivo os prédios do Congresso Nacional, da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, o próprio presidente da República fazer uma visita às instalações para ver a dimensão do enorme estrago que foi espalhado, do ambiente de terror que foi espalhado nessas instalações, nas instalações da sede do poder político brasileiro. Além disso, como é do nosso conhecimento de todos, o senhor presidente da República decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal e as medidas para dar cabo a esse decreto de intervenção já estão sendo tomadas. Conversei ainda há pouco com o presidente Rodrigo Pacheco, aliás, desde as primeiras horas dos acontecimentos desta tarde, eu estive em contato com o presidente Rodrigo Pacheco, que está fora do território nacional. O presidente Rodrigo Pacheco, de imediato, já organizou e providenciou o seu retorno ao país, deverá pousar na base aérea de Brasília amanhã às 18 horas. Os líderes do Congresso Nacional estão sendo chamados para uma reunião de emergência amanhã às 10 horas da manhã, onde discutiremos todas as medidas necessárias para conter e coibir o abuso golpista, fascista, terrorista. E o senhor presidente do Congresso Nacional me encarregou de comunicar também que estará chamando de imediato, ainda amanhã, uma reunião extraordinária do Congresso Nacional, a fim de, em primeiro lugar, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º da Constituição, apreciar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, emanado nesta tarde pelo senhor presidente da República. Junto a essas ações, quero também informar que a Advocacia Geral da União já impetrou, agora da tarde, um pedido de prisão do senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo anterior e secretário de Segurança do governo do Distrito Federal. O senhor Anderson Torres, a partir do ato que deverá levar à decretação de sua prisão, estará foragido da Justiça, visto que, nas primeiras horas do dia de hoje, como é de conhecimento, ele se evadiu do país, demonstrando cabalmente o seu cumpliciamento com os atos terroristas do dia de hoje. Sem embargo dessas ações, nós estamos também peticionando no Supremo Tribunal Federal a prorrogação do inquérito dos atos democráticos, para que todos, sejam quem forem, seja senador da República, seja deputado federal, seja parente de ex-presidente da República, seja quem for, a esta altura, seja punido pelos atos bárbaros do dia de hoje. Datena, posso assegurar a você e a todos os ouvintes: a nação brasileira e a democracia brasileira não serão intimidadas. Esse dia de hoje passará a história como um dia da infâmia contra a democracia. E um dia de infâmia devem ser por parte das instituições repelidas com o devido rigor da lei. Senador, não me parece ser venal acreditar que de alguma forma foi facilitada a ação desses vândalos. Não me parece. Tudo indica que sim. Porque não é possível que na capital federal da República 3 prédios significativos da democracia brasileira
casas do povo brasileiro, da justiça brasileira, fossem atacados da maneira fácil com que foram atacados. O meu coração com 6 estentes dói muito, com as obras todas quebradas, com a depredação do patrimônio público, mas me parece também que todos nós, né, mas principalmente as forças de segurança, subestimaram aqueles ataques que aconteceram antes da posse do presidente Lula. E que, como a posse do presidente Lula foi uma posse tranquila, achava-se que não aconteceria mais nada. É daí que se aproveitam os covardes que lutam contra a democracia. Não se esperava que isso acontecesse. Alguns esperavam e podem ter até facilitado, né? O presidente está procurando provas para isso. Mas me parece que o mais grave de tudo, foi dessa horda de vândalos chegar ao gabinete do presidente da República no Palácio. Isso foi o mais grave de tudo. O presidente não estava lá, mas é um ataque direto ao senhor presidente da República, o que deixa claro que as nossas forças de segurança têm que ficar muito mais preparadas para qualquer ato de terrorismo que, inclusive, coloque em risco a vida do senhor presidente Lula. Entraram no gabinete do senhor presidente do Planalto, no Palácio, e quebraram tudo. Independente do senhor presidente não estar lá a representação da autoridade do país. Nós não podemos continuar subestimando essas pessoas que são covardes, vis e que podem realmente provocar coisa gravíssima para o governo brasileiro. Não lhe parece, senhor Randolfo Rodrigues, que os comandantes militares, que os comandantes das Forças Armadas já deveriam ter se pronunciado a favor do presidente Lula? Se o fizeram, me desculpem, mas que isso deve ser feito imediatamente para demonstrar o quanto os militares brasileiros, eu acredito que sim, que os militares brasileiros estão alinhados com a democracia e com o senhor presidente e com a segurança do senhor presidente. Eu não sei como é que o senhor vai responder essas perguntas, mas esse é um ponto de vista muito particular. Perfeito. Datena, assim, no caso específico, inclusive, das Forças de Segurança do Distrito Federal, no meu entender, houve cumpriciamento. As imagens são claras, em que policiais militares não só foram omissos, como favoreceram o acesso dos terroristas à sede do poder, às 3 sedes do poder em Brasília. É tão grave, Datena, quanto a invasão do Palácio do Planalto e do gabinete do presidente da República, é o que ocorreu no Palácio do Congresso Nacional. Lembremos que o Congresso Nacional é a casa da representação popular, é a casa do povo. Eu estou falando com você agora, até ainda há pouco, o plenário da Câmara dos Deputados estava em chamas. Eles atearam fogo no local da representação do povo, onde os representantes do povo se reúnem. Nós ouvimos aqui um trecho da entrevista que Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, concedeu agora há pouquinho a José Luiz da Atena, na cobertura especial também na tela da Band, sobre o que acontece em Brasília.